Querido Papai Noel, por favor me envie um pai. A carta, escrita com caligrafia trêmula, caiu bem na mesa de um milionário solitário. Ele leu cada linha em silêncio, e naquele instante, algo dentro dele simplesmente mudou. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Lucas Mendonça observava o reflexo distorcido das luzes natalinas nos vidros do edifício em frente, enquanto seus dedos tamborilavam sobre a mesa de mogno. Eram quase 10 da noite de uma sexta-feira, e o escritório no 23º andar permanecia vazio, silencioso, apenas o zumbido do ar-condicionado preenchendo o espaço entre ele e seus pensamentos. Havia algo de irônico em estar sozinho, justamente na época do ano em que todos pareciam ter alguém esperando em casa. Lucas não tinha ninguém. Nem esperando, nem cobrando, nem sentindo sua falta. Era exatamente assim que ele organizara sua vida nos últimos 5 anos, desde o divórcio que mais pareceu um acordo comercial do que o fim de um casamento. Talvez sempre tivesse sido um acordo comercial. Talvez ele nunca soubesse diferenciar as coisas. Ele pegou o copo de café já frio ao lado do notebook e tomou um gole distraído, fazendo uma careta. O relatório financeiro do último trimestre estava aberto na tela. Números impressionantes que deveriam trazê-lo alguma satisfação. Sua empresa de tecnologia crescera 40% no ano, ultrapassando as projeções mais otimistas. Lucas Mendonça era o tipo de nome que aparecia em capas de revistas de negócios. Aquele empresário jovem, bem-sucedido, invejado. Mas ali, naquele silêncio pesado de dezembro, ele se perguntava para que servia tudo aquilo. Para quem ele estava construindo esse império? A resposta era simples e desconfortável. Para ninguém. Apenas para si mesmo. E isso bastava? Antes bastava. Ultimamente, não tinha tanta certeza. Lucas empurrou a cadeira para trás e se levantou, caminhando até a janela. São Paulo brilhava lá embaixo. Uma constelação de luzes amarelas, vermelhas, brancas, se estendendo até onde a vista alcançava. Milhões de pessoas, milhões de histórias acontecendo simultaneamente, e ele ali, suspenso acima de tudo, observando sem participar. Seu celular vibrou sobre a mesa. Era Rodrigo, seu sócio e único amigo que ainda insistia em incluí-lo nas coisas. Amanhã tem churrasco em casa. Aparece, as crianças perguntaram de você. Lucas digitou uma resposta automática. Desculpa pronta sobre trabalho acumulado. Não era mentira. Nunca era. Mas também não era o motivo real. A verdade é que ele não sabia mais estar em meio às pessoas sem se sentir um impostor. Alguém apenas representando o papel de humano funcional, enquanto algo dentro dele permanecia desligado. Voltou para a mesa decidido a terminar logo aquilo e ir para casa, ou para o apartamento que chamava de casa, mas que mais parecia um showroom de revista de decoração. Foi quando percebeu uma pilha de envelopes que Cláudia, sua assistente, deixara ali pela manhã. Correspondências diversas, documentos aguardando assinatura, convites para eventos que ele provavelmente declinaria. Lucas começou a folhear mecanicamente, separando o que precisava de atenção imediata do que podia esperar. Foi então que um envelope menor, amarrotado, caiu de entre os papéis e deslizou pela superfície polida da mesa. Ele franziu a testa. Aquilo não parecia um documento corporativo. O papel era simples, quase infantil, com um desenho de árvore de Natal, feito à mão no canto superior. Lucas pegou o envelope com curiosidade. Não havia remetente, apenas um endereçamento escrito com capricho exagerado, letra claramente infantil. Para o Papai Noel. Ele virou o envelope nas mãos, sem entender como aquilo fora parar ali. Talvez fosse de algum filho de funcionário. Talvez tivesse se misturado por engano com os documentos. Deveria simplesmente devolver a Cláudia na segunda-feira e esquecer o assunto. Mas havia algo na singeleza daquele envelope, na inocência do desenho torto, que o fez hesitar. Antes que pudesse racionalizar, Lucas rasgou a lateral e retirou uma folha de caderno dobrada.
A letra era a mesma do envelope, cada palavra escrita com esforço visível, algumas letras maiores que outras, como se a criança estivesse ainda aprendendo a dominar a escrita. Querido Papai Noel, meu nome é Helena e eu tenho 7 anos. Eu sei que você é muito ocupado e tem que levar presentes para muitas crianças. Eu não quero brinquedos este ano. Minha mãe trabalha muito e fica cansada. Ela diz que eu sou o maior presente que ela podia ter, mas eu vejo que ela fica triste às vezes, principalmente quando as outras crianças da escola falam dos pais delas. Eu não tenho pai. Minha mãe diz que ele foi embora antes de eu nascer. Por favor, Papai Noel, você pode me enviar um pai. Não precisa ser perfeito, só precisa gostar da gente. Um que fique. Obrigada. Helena. Lucas leu a carta uma vez, depois leu de novo, e mais uma vez. Cada palavra parecia perfurar algo dentro dele que há muito estava anestesiado. Ele olhou para o desenho no final da carta. 3 figuras de palito, uma mulher, uma menina e um espaço vazio ao lado onde deveria estar um homem. Helena havia desenhado uma interrogação naquele espaço. A simplicidade brutal daquele pedido o atingiu com uma força que ele não esperava. Uma criança de 7 anos pedindo um pai de Natal. Não um brinquedo, não roupas, não doces. Um pai, alguém que ficasse. Lucas sentou-se novamente, a carta tremendo levemente em suas mãos. Quando foi a última vez que algo o tocara assim? Quando foi a última vez que sentira qualquer coisa além de cansaço e vazio? Ele não sabia dizer quanto tempo ficou ali, apenas olhando para aquelas palavras escritas com esperança infantil. O escritório ao redor parecia ter desaparecido. Existia apenas ele e aquela carta, aquele pedido impossível de uma menina chamada Helena. Lucas se pegou imaginando quem ela era. Como seria sua rotina, sua escola, sua casa? Pensou na mãe, trabalhando até a exaustão, criando a filha sozinha, carregando sozinha o peso de ser tudo para aquela criança. Ele conhecia abandono, conhecia ausência. Seu próprio pai fora um homem frio, mais interessado nos negócios do que na família. Lucas jurara a si mesmo que nunca seria assim, e então garantira que nunca seria nada, simplesmente evitando ter qualquer família. Que diferença isso fazia? No fim, ambos resultavam em vazio. Seu pai escolhera estar ausente mesmo estando presente. Lucas escolhera a ausência completa. Olhou novamente para o envelope, virando-o em busca de alguma pista, alguma informação sobre como aquilo chegara até ele. Nada. Apenas o endereçamento fantasioso para o Papai Noel e o desenho de árvore. Como aquela carta fora parar em sua mesa. Era impossível ser coincidência, mas ao mesmo tempo não fazia sentido algum. Lucas se levantou bruscamente, sentindo uma inquietação que não experimentava há anos. Ele precisava saber. Precisava descobrir quem era Helena, como aquela carta chegara até ele, o que tudo aquilo significava. Talvez não significasse nada. Talvez fosse apenas o acaso absurdo da vida. Mas Lucas não acreditava em acaso. Acreditava em padrões, em lógica, em causalidade. E havia algo naquela situação que fugia completamente de qualquer lógica que ele conhecesse. Pegou o celular e fotografou a carta, o envelope, o desenho. Guardou tudo cuidadosamente em uma pasta que retirou da gaveta. Segunda-feira falaria com Cláudia. Investigaria como aquilo chegara ao escritório. Rastrearia a origem. Mas enquanto desligava as luzes e chamava o elevador, Lucas sabia que algo mudara. Não conseguia nomear exatamente o que, mas era como se aquele pedido singelo de uma criança desconhecida tivesse rachado algo dentro dele. E por essa fresta estreita, uma luz incômoda começava a entrar, iluminando cantos que ele preferira manter na penumbra. Lucas entrou no elevador, pressionando o térreo, o reflexo no espelho mostrando um homem de terno impecável. Aparência de quem tem tudo sob controle. Mas seus olhos traíam algo diferente. Havia uma pergunta ali, uma inquietação, um despertar. Enquanto o elevador descia pelos andares, Lucas releu mentalmente cada palavra da carta. Não precisa ser perfeito.
Só precisa gostar da gente. Um que fique. A simplicidade daquele pedido era devastadora. Helena não pedia luxo, não pedia riqueza, não pedia um herói. Pedia apenas alguém. Alguém que ficasse. Lucas pensou em quantas pessoas em sua vida haviam partido. Sua mãe, falecida quando ele tinha 15 anos. Seu pai, emocionalmente ausente até a morte. Sua ex-esposa, que partiu sem olhar para trás. Ele mesmo, que partira de si próprio em algum momento do caminho. Quantas vezes Lucas fora o que não ficou? Quantas oportunidades de conexão genuína ele deixara escapar, porque era mais fácil, mais seguro, mais controlável estar sozinho. O elevador parou no térreo com um leve solavanco. As portas se abriram, revelando o saguão vazio do edifício. Apenas o segurança noturno, acenando de longe. Lucas retribuiu o gesto automaticamente e caminhou em direção à saída. O ar frio de dezembro em São Paulo o atingiu assim que cruzou as portas giratórias. Não era o frio intenso do sul, mas aquele frio paulistano que pegava desprevenido quem subestimava as noites de inverno. Lucas enfiou as mãos nos bolsos do paletó e começou a caminhar em direção ao estacionamento. Mas seus pensamentos continuavam presos naquela carta, naquela menina, naquele pedido que parecia dirigido não ao Papai Noel, mas diretamente a ele. Era absurdo, era irracional, mas Lucas não conseguia afastar a sensação de que aquela carta não chegara até ele por acaso. E mais importante, não conseguia afastar a sensação de que precisava fazer algo a respeito. Enquanto dirigia pelas ruas desertas em direção ao seu apartamento vazio, Lucas tomou uma decisão. Encontraria Helena. Descobriria como aquela carta chegara até ele. E então ele não sabia. Mas pela primeira vez em muito tempo, Lucas Mendonça sentia algo além do vazio constante. Sentia curiosidade. Sentia urgência. Sentia, talvez, um lampejo daquilo que um dia chamara de propósito. E isso, por mais assustador que fosse, também era estranhamente libertador. A carta de Helena repousava no banco do passageiro, e Lucas olhou de relance para ela enquanto parava no sinal vermelho. Um que fique, repetiu mentalmente. Talvez fosse hora de ele mesmo aprender a ficar, aprender a não fugir, aprender que havia algo além dos números, das conquistas, do vazio confortável que construíra ao redor de si. O sinal abriu. Lucas acelerou. E enquanto as luzes da cidade borravam ao seu redor, ele soube que aquela noite de dezembro marcara algo. Um antes e um depois. A carta de uma menina de 7 anos acabara de mudar a trajetória de um homem de 38 que julgava já ter trilhado todos os caminhos possíveis de sua vida. O fim de semana arrastou-se com uma lentidão cruel. Lucas tentou mergulhar em relatórios, revisar contratos, qualquer coisa que ocupasse sua mente e afastasse o pensamento insistente sobre aquela carta. Não funcionou. Sábado pela manhã, ele se pegou relendo as palavras de Helena pela 10ª vez, os dedos traçando o contorno do desenho infantil. Tentou assistir a um jogo de futebol, mas desligou a televisão no intervalo, incapaz de se concentrar. Pediu comida por aplicativo e comeu sem sentir o gosto, os olhos voltando repetidamente para a pasta onde guardara a carta. À noite, aceitou o convite de Rodrigo para o churrasco apenas para escapar de si mesmo, mas ficou apenas 1 hora, desconfortável com a felicidade doméstica que transbordava daquela casa cheia de risadas de crianças e conversas banais sobre escola e planejamento de férias. Domingo amanheceu cinzento, ameaçando chuva. Lucas acordou cedo, apesar de ter dormido mal. Sonhos confusos povoados por cartas voadoras e vozes infantis chamando por alguém que não aparecia. Preparou o café forte e sentou-se à mesa da cozinha com o notebook, determinado a começar sua investigação. Por onde começar? A carta não tinha endereço de remetente. Não havia pistas concretas, além do nome Helena e da idade dela.
Lucas pensou em contratar um detetive particular, mas isso parecia excessivo, invasivo até. Ele queria respostas, mas não queria assustar a menina ou a mãe. Precisava de sutileza, de um caminho que não parecesse uma intrusão na vida delas. Mas que caminho era esse? Lucas não fazia ideia. Foi então que se lembrou de Cláudia. Ela seria a chave. A carta chegara misturada aos documentos que sua assistente deixara na mesa. Cláudia era meticulosa, organizada ao extremo. Se algo incomum passara por suas mãos, ela saberia, ou ao menos teria alguma pista. Lucas olhou para o relógio. 8:30 da manhã de domingo. Muito cedo para ligar. Ele teria que esperar até segunda-feira. A ideia de mais um dia inteiro de espera o irritou profundamente. Lucas não estava acostumado a esperar. Estava acostumado a agir, a resolver, a controlar. Mas essa situação fugia completamente do seu controle, e isso o deixava inquieto de uma forma que não experimentava há anos. Decidiu sair para correr. Talvez o exercício ajudasse a acalmar a ansiedade crescente. Trocou de roupa rapidamente e desceu até o térreo, atravessando o saguão luxuoso do edifício onde morava. O porteiro o cumprimentou com o mesmo sorriso profissional de sempre. Lucas retribuiu mecanicamente e saiu para a rua. O ar estava úmido, pesado, típico de São Paulo antes da chuva. Ele começou a correr pelo Ibirapuera, suas passadas encontrando um ritmo constante, enquanto sua mente continuava girando em torno da mesma questão. Por que aquela carta o afetava tanto? Por que não conseguia simplesmente esquecer, arquivar como curiosidade e seguir em frente? Lucas não tinha respostas. Só sabia que algo naquelas palavras simples ressoava em uma parte dele que julgava morta. Enquanto corria ao redor da lagoa, observou famílias passeando, crianças andando de bicicleta, casais de mãos dadas. Havia uma leveza naquelas cenas que Lucas não sentia há tanto tempo que nem lembrava como era. Sua vida era feita de reuniões, negociações, conquistas que soavam ocas quando ele ficava sozinho. Tinha dinheiro, sucesso, reconhecimento, mas não tinha ninguém com quem compartilhar nada disso. E pior, havia se convencido de que não precisava, que essa solidão escolhida era liberdade, era força. Mas olhando aquelas pessoas comuns vivendo suas vidas comuns, Lucas começava a questionar se não havia se enganado o tempo todo. Se aquilo que chamava de liberdade não era apenas medo disfarçado de escolha. Voltou para casa, 1 hora depois, suado e cansado, mas não mais calmo. Tomou banho demorado, deixando a água quente escorrer pelas costas tensas, enquanto pensava no que diria a Cláudia na segunda-feira. Como explicar seu interesse repentino por uma carta infantil? Como não parecer estranho, invasivo? Lucas ensaiou mentalmente algumas abordagens, descartando todas. No fim, decidiu que seria direto. Cláudia trabalhava com ele há 6 anos, conhecia sua natureza objetiva. Seria honesto sobre ter encontrado a carta e querer entender como chegara até ele. Simples assim, sem precisar explicar o porquê do interesse, sem precisar justificar a inquietação que não conseguia nomear. O restante do domingo se arrastou em uma combinação de tentativas frustradas de trabalhar e olhares repetidos para a carta. Lucas tentou ler, mas as palavras dançavam na página sem formar sentido. Tentou assistir a um filme, mas desligou após 20 minutos. Estava inquieto, impaciente, contando as horas até segunda-feira. À noite, preparou um jantar simples que mal tocou, a comida virando peso no estômago. Olhou pela janela do apartamento, as luzes de São Paulo piscando ao longe como sempre piscavam, indiferentes ao turbilhão dentro dele. Lucas percebeu que estava com medo. Não do que poderia descobrir sobre Helena e sua mãe, mas do que aquela descoberta poderia revelar sobre ele mesmo. Segunda-feira amanheceu com um céu limpo que contrastava com a agitação interna de Lucas. Ele chegou ao escritório às 7 da manhã, 2 horas antes do horário habitual. O prédio estava quase vazio, apenas alguns funcionários da limpeza e seguranças.
Lucas subiu até seu andar e se trancou na sala, incapaz de fazer qualquer coisa além de esperar Cláudia chegar. Tentou responder e-mails, mas desistiu após digitar e apagar a mesma frase 3 vezes. O relógio na parede parecia mover-se em câmera lenta. 8 horas, 8h15, 8h30. Cláudia sempre chegava pontualmente às 9. Lucas nunca percebera como meia hora podia durar tanto. Às 9 em ponto, ouviu a voz de Cláudia cumprimentando alguém no corredor. Lucas se levantou imediatamente, depois se sentou de novo, tentando parecer casual. Não queria assustá-la com ansiedade inexplicável. Batidas leves na porta. Cláudia entrou com sua eficiência habitual, tablet na mão, já começando a listar os compromissos do dia. Lucas a interrompeu antes que ela terminasse a primeira frase. Cláudia, preciso te perguntar sobre algo que encontrei na minha mesa sexta-feira. Ela ergueu as sobrancelhas curiosa. Claro, senhor Mendonça, algum problema com os documentos? Lucas balançou a cabeça, pegando a pasta onde guardara a carta. Não exatamente um problema, mas uma curiosidade. Ele retirou o envelope e estendeu a Cláudia. Ela pegou, examinou e seu rosto imediatamente mudou, uma expressão de surpresa e algo parecido com vergonha tomando conta. Ah, meu Deus! Eu não acreditei que deixei isso ir parar aí. Me desculpe, senhor Mendonça, Lucas levantou a mão, interrompendo. Não precisa pedir desculpas, só preciso entender como essa carta chegou até aqui. Cláudia suspirou, ainda segurando o envelope. Foi um engano bobo da minha parte. Sexta de manhã, eu trouxe minha sobrinha ao escritório porque a escola dela teve um problema no encanamento e liberaram as crianças mais cedo. Minha irmã estava trabalhando e me pediu para buscá-la. Deixei ela ficar aqui na recepção por algumas horas até conseguir levá-la embora. Lucas assentiu, começando a entender. E a carta? Cláudia corou levemente. Helena é muito educada, ficou quietinha desenhando e escrevendo. Ela me mostrou a carta que estava fazendo para o Papai Noel. Eu achei tão doce que guardei para ler depois, mas acabei colocando no meio dos documentos sem querer quando estava organizando as coisas para deixar na sua mesa. Só percebi o erro no final da tarde, mas o senhor já tinha ido embora e eu... Ela hesitou. Eu meio que esqueci durante o fim de semana. Desculpe mesmo. Lucas sentiu algo apertar no peito. Helena não era uma desconhecida. Era a sobrinha de Cláudia. A conexão era mais próxima do que imaginara. Sua sobrinha, ele repetiu processando. Ela mora aqui em São Paulo? Cláudia assentiu. Sim, na Zona Leste. Minha irmã Marina cria a Helena sozinha. É complicado. O pai da Helena abandonou minha irmã quando descobriu a gravidez. Sumiu completamente, nunca quis saber da criança. Marina trabalha como professora em escola municipal. Faz o que pode, mas é difícil criar uma criança sozinha. Sabe como é? Lucas sabia, ou pelo menos começava a entender. Você é próxima delas? Cláudia sorriu com carinho genuíno. Muito. Helena é como uma filha para mim também. Passo todos os fins de semana com elas. Ajudo no que posso. Minha irmã é orgulhosa, não gosta de aceitar ajuda financeira, mas eu dou um jeito de contribuir sem que pareça que estou dando esmola, sabe? Lucas assentiu lentamente, absorvendo cada informação. Marina, professora, mãe solo, orgulhosa. E Helena, 7 anos, escrevendo cartas ao Papai Noel pedindo um pai. O quadro estava ficando mais claro, mais real, mais dolorosamente humano. Ele olhou para Cláudia, que ainda segurava a carta com cuidado, como se fosse algo precioso. Posso fazer uma pergunta estranha? Cláudia piscou, confusa. Claro. Lucas respirou fundo. Helena realmente não tem nenhuma figura paterna na vida dela? Ninguém além de você e da sua irmã? Cláudia balançou a cabeça tristemente. Nosso pai faleceu há 3 anos. Câncer. Foi muito difícil para todas nós, mas especialmente para a Helena. Ela era muito apegada ao avô. Depois que ele se foi, ficou só nós 3 mesmo. Marina, eu e a Helena. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a carta que agora tinha rostos, nomes, histórias.
Não era mais apenas um pedido abstrato de uma criança desconhecida. Era Helena, sobrinha de Cláudia, filha de Marina, neta de um homem que falecera deixando um vazio. Era real, era próximo, era impossível de ignorar. Ele olhou para Cláudia e, antes que pudesse pensar demais, disse: "Eu gostaria de conhecê-las, Helena e Marina, se isso for possível." Cláudia arregalou os olhos, claramente surpresa. Conhecê-las? Por quê? Lucas não tinha uma resposta que fizesse sentido racional. Só tinha a verdade simples e inadequada. Porque preciso. Cláudia o estudou por um longo momento, algo mudando em sua expressão. Então ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Deixa eu conversar com minha irmã primeiro. Marina é complicada com estranhos, especialmente homens, mas vou dar um jeito." Lucas assentiu, sentindo algo parecido com esperança pela primeira vez em anos. 3 dias se passaram em uma espécie de limbo ansioso. Cláudia dissera que precisava encontrar o momento certo para conversar com Marina, que não seria simples explicar a situação sem soar invasivo ou estranho. Lucas tentou respeitar o processo, mas cada hora de espera parecia se arrastar infinitamente. Ele se pegava verificando o celular a cada 5 minutos, esperando uma mensagem de Cláudia dizendo que estava tudo acertado. Nada chegava. Na quarta-feira à tarde, quando Lucas já considerava desistir de toda aquela ideia absurda, Cláudia finalmente bateu à porta de sua sala com uma expressão cautelosa. "Senhor Mendonça, consegui falar com minha irmã." Lucas levantou os olhos do computador imediatamente, o coração acelerando de um jeito que não fazia sentido. Cláudia entrou e fechou a porta atrás de si, sinal de que a conversa era delicada. Marina ficou desconfiada, como eu imaginei. Ela não entende porque um estranho, ainda por cima meu chefe, quer conhecer a filha dela. Fui honesta sobre a carta, sobre como você ficou tocado pelo pedido da Helena. Mas Marina... Ela hesitou, escolhendo as palavras. "Ela tem razões para desconfiar de homens, Sr. Mendonça. O pai da Helena não foi apenas ausente. Ele foi cruel. Disse coisas terríveis quando descobriu a gravidez. Acusou minha irmã de tentar prendê-lo, de arruinar a vida dele. Marina tinha 24 anos, estava começando a carreira como professora e de repente se viu sozinha, grávida e ouvindo que era um erro, um fardo. Isso marca uma pessoa." Lucas sentiu raiva crescer dentro dele, raiva daquele homem covarde que abandonara Marina e Helena, raiva de todos os homens que faziam isso e saíam impunes. "Entendo", ele disse, controlando o tom. "E o que ela decidiu?" Cláudia suspirou. "Ela concordou em conhecê-lo, mas com condições." Lucas assentiu, esperando. "Primeira condição: o encontro precisa ser casual, natural. Nada formal, nada que deixe a Helena desconfortável ou desconfiada. Segunda condição: se em qualquer momento Marina sentir que você não é quem diz ser, ou que suas intenções não são genuínas, ela vai embora e você nunca mais se aproxima delas. Terceira condição: você não menciona dinheiro, ajuda financeira ou qualquer coisa que soe como pena." Lucas processou cada condição cuidadosamente. Todas faziam sentido. Todas protegiam Helena e Marina de possíveis decepções ou manipulações. "Aceito todas as condições", ele disse sem hesitar. "Como vamos fazer então?" Cláudia puxou o celular e mostrou uma mensagem. "Sábado tem uma festa de Natal na escola onde Marina trabalha. É aberta à comunidade, tem apresentações das crianças, comidas típicas, essas coisas. Helena vai se apresentar no coral infantil. Marina sugeriu que você apareça como meu acompanhante, alguém que eu trouxe para conhecer o ambiente da escola pública, já que você tem aquele projeto de responsabilidade social da empresa." Lucas arqueou uma sobrancelha. Ele não tinha projeto nenhum de responsabilidade social. Cláudia percebeu a confusão e sorriu. "Eu sei que não tem, mas Marina não sabe. E vai ser uma desculpa plausível para você estar lá."
Lucas deveria se sentir desconfortável com a mentira, mas estranhamente não se sentiu. Se era isso que precisava fazer para conhecer Helena e Marina sem assustá-las, então faria. Que horas? Cláudia consultou o celular novamente. A festa começa às 3 da tarde. A apresentação do coral é às 4. Sugiro chegarmos às 3:30 para você ter tempo de se ambientar antes. Lucas assentiu, já mentalmente reorganizando sua agenda de sábado. Tinha um compromisso de almoço com investidores que teria que cancelar. Não se importou nem um pouco. Vou estar pronto. Cláudia o estudou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. Havia curiosidade ali, talvez esperança, definitivamente proteção. Senhor Mendonça, posso falar com franqueza? Lucas fez um gesto afirmativo. Sempre. Eu trabalho com o senhor há 6 anos. Nunca vi você demonstrar interesse por nada além de trabalho. Nunca o vi sair do escritório antes das 8 da noite. Nunca o ouvi falar de amigos, família, hobbies. O senhor é o homem mais solitário que conheço. E isso não é crítica, é observação. Ela fez uma pausa, como se pesando as próximas palavras. Não sei o que aquela carta despertou no senhor, mas preciso que saiba que minha sobrinha não é um projeto. Ela não é uma forma de você preencher um vazio ou se sentir melhor consigo mesmo. Ela é uma criança real, com sentimentos reais, que já sofreu rejeição suficiente para uma vida inteira. Se você não tiver certeza absoluta de que pode estar presente, de que não vai desaparecer quando isso deixar de ser novidade, então eu prefiro que desista agora. O silêncio que se seguiu foi denso. Lucas não se ofendeu. Cláudia estava certa em ser protetora, certa em questioná-lo. Ele mesmo não tinha certeza de nada. Não sabia explicar por que aquela carta o afetara tanto. Não sabia prever se essa necessidade urgente de conhecer Helena e Marina não era apenas um impulso temporário. Mas sabia uma coisa. Pela primeira vez em anos, ele sentia algo além de vazio. E isso tinha que significar alguma coisa. Eu não sei o que vai acontecer, Cláudia, ele disse honestamente. Não sei se sou capaz de ser o que Helena precisa. Não sei nem se Marina vai me tolerar por mais de 5 minutos, mas sei que preciso tentar. Sei que se eu não fizer nada, vou passar o resto da vida me perguntando e se? E eu cansei de viver só de perguntas sem resposta. Cláudia o observou por um longo momento. Então, assentiu lentamente. Está bem, mas se você machucá-las, eu mesma vou garantir que se arrependa. Não havia ameaça vazia naquelas palavras, apenas verdade crua. Lucas sorriu pela primeira vez na conversa. Justo. Cláudia se levantou para sair, mas parou na porta e se virou. Uma última coisa. Vista algo casual no sábado. Nada de terno. Você vai estar numa escola pública da Zona Leste, não numa reunião de acionistas. Lucas olhou para o terno Armani que vestia e quase riu. Quando foi a última vez que usara algo casual? Ele nem tinha certeza se ainda possuía roupas que não fossem formais. Vou providenciar. Depois que Cláudia saiu, Lucas ficou sozinho com seus pensamentos novamente. Olhou para o calendário na tela do computador. Faltavam 3 dias para sábado. 3 dias para se preparar para conhecer uma mulher e uma criança que de alguma forma já haviam mudado algo dentro dele sem saber de sua existência. Lucas se pegou imaginando como seria Marina. Cláudia dissera que ela era desconfiada, marcada pelo abandono. Lucas entendia desconfiança, vivia cercado dela. Mas será que ele conseguiria transpor essa barreira? Será que Marina veria nele algo além de um homem rico entediado, procurando entretenimento? E Helena? Como seria olhar para aquela menina que escrevera aquelas palavras simples e devastadoras? Lucas não tinha experiência com crianças, não tinha sobrinhos, não tinha afilhados, evitava eventos sociais onde crianças estivessem presentes. Mas havia algo na honestidade brutal daquele pedido que o atraía. Não precisa ser perfeito, só precisa gostar da gente, um que fique. Helena não pedia o impossível, não pedia um herói, não pedia perfeição. Pedia apenas presença, constância,
afeto genuíno. E Lucas, que passara a vida se achando incapaz de oferecer essas coisas, agora se perguntava se não estava errado. Se talvez, apenas talvez, ele pudesse ser suficiente para alguém. Não o Lucas Mendonça, empresário bem-sucedido. Apenas Lucas. O homem que um dia sonhara com família, com conexões reais, antes de se convencer de que essas coisas não eram para ele. Na quinta-feira, Lucas fez algo que não fazia há anos. Saiu mais cedo do escritório. Foi até um shopping e passou 2 horas em lojas de roupas, tentando encontrar algo que parecesse casual, mas não desleixado, acessível, mas não forçado. Acabou comprando calça jeans escura, camisa branca simples e uma jaqueta de couro marrom. O vendedor tentou empurrar tênis importados caríssimos, mas Lucas recusou e escolheu um modelo mais simples. Olhando-se no espelho do provador, Lucas mal se reconheceu. Sem o terno, sem a gravata, sem a armadura corporativa, ele parecia mais jovem, mais acessível, mais humano. Gostou do que viu, ou pelo menos não odiou. Sexta-feira foi o dia mais longo da semana. Lucas tentou trabalhar, mas sua mente estava completamente em outro lugar. Cláudia passou pela sua sala algumas vezes, sempre com aquele olhar avaliativo, como se tentasse decidir se ele estava tomando a decisão certa ou cometendo um erro terrível. Lucas não culpava a hesitação dela. Ele mesmo oscilava entre empolgação e pavor. E se Marina o detestasse à primeira vista? E se Helena o achasse assustador? E se ele dissesse algo errado, fizesse algo inadequado? Lucas estava acostumado a controlar situações, a prever resultados, a ter sempre um plano. Mas aqui, ele estava completamente no escuro, e estranhamente, isso não o aterrorizava tanto quanto deveria. À noite, deitado na cama do apartamento silencioso, Lucas releu a carta de Helena mais uma vez. As palavras já estavam memorizadas, mas ele precisava daquele contato físico com o papel, com a letra infantil, com o desenho das 3 figuras de palito. Amanhã ele conheceria a menina por trás daquelas palavras. Conheceria a mãe que criava aquela criança sozinha, com coragem e força que Lucas só podia imaginar. E então, ele não sabia. Mas pela primeira vez em muito tempo, Lucas Mendonça estava disposto a não saber. Estava disposto a simplesmente deixar as coisas acontecerem, sem controle total, sem garantias. Era aterrorizante, era libertador, era necessário. Ele dobrou a carta cuidadosamente e a colocou de volta na pasta. Amanhã começaria algo novo, algo que ele não conseguia nomear, mas que sentia ser importante. Talvez a carta de Helena não tivesse chegado até ele por acaso. Talvez fosse exatamente onde precisava chegar. E talvez Lucas fosse exatamente quem precisava encontrá-la. Sábado amanheceu com um sol tímido que lutava para atravessar as nuvens espessas. Lucas acordou às 6 da manhã, 2 horas antes do alarme, o estômago embrulhado de ansiedade. Tentou tomar café, mas a comida parecia papel na boca. Tomou banho demorado, trocou de roupa 3 vezes antes de finalmente decidir pela combinação que comprara. Olhou-se no espelho e quase não reconheceu o homem que o encarava de volta. Sem a armadura do terno, ele parecia vulnerável, exposto. Era exatamente como se sentia. Cláudia ligou ao meio-dia para confirmar que se encontrariam na porta da escola às 13h30. Lucas concordou, a voz saindo mais tensa do que pretendia. As horas seguintes se arrastaram em uma agonia lenta. Às 3 da tarde, Lucas já estava no carro, dirigindo em direção à zona leste de São Paulo. O trânsito estava surpreendentemente tranquilo para um sábado, e ele chegou ao bairro com 20 minutos de antecedência. Estacionou a 2 quadras da escola, decidindo caminhar para acalmar os nervos. A região era completamente diferente do mundo em que Lucas vivia. Casas simples grudadas umas nas outras, muros coloridos, crianças brincando na rua, som de música sertaneja vazando de alguma janela aberta.
Havia vida ali, uma energia pulsante que contrastava com o silêncio esterilizado de seu condomínio de luxo. Lucas observou tudo com uma atenção quase dolorosa, tentando absorver aquele universo que era completamente estranho para ele. A escola era um prédio antigo, mas bem cuidado, com paredes pintadas de amarelo claro e um portão verde, onde já se formava uma pequena fila de famílias entrando. Havia balões coloridos decorando a entrada e uma faixa improvisada desejando Feliz Natal. Lucas viu Cláudia de longe, conversando com uma mulher alta de cabelos castanhos presos em rabo de cavalo. Mesmo à distância, ele soube imediatamente que era Marina. Havia algo na postura dela, na forma como mantinha os braços cruzados defensivamente, que transmitia cautela. Lucas respirou fundo e caminhou em direção a elas. Cláudia o viu primeiro e acenou. Marina virou-se e seus olhos encontraram os de Lucas pela primeira vez. Marina Ferreira não era o que Lucas esperava. Ele imaginara alguém marcada pela dificuldade, cabisbaixa, talvez amarga, mas a mulher que o encarava tinha olhos castanhos intensos e uma beleza natural que nenhum cansaço conseguira apagar completamente. Ela era alta, quase da altura de Lucas, com traços delicados, mas expressão firme. Usava vestido simples de algodão florido e sandálias rasteiras, o cabelo brilhando sob a luz do sol que finalmente rompera as nuvens. Havia força ali, uma determinação silenciosa que Lucas reconheceu e respeitou imediatamente. Marina não sorriu quando ele se aproximou, apenas assentiu levemente, avaliativa. Lucas estendeu a mão. Marina? Sou Lucas. É um prazer conhecê-la. Marina apertou sua mão brevemente, o toque firme, mas distante. Cláudia me falou sobre você, sobre a carta. Lucas acenou, sentindo o peso daquele momento. O que ele diria? Como explicaria algo que ele mesmo não entendia completamente? Eu sei que deve parecer estranho, ele começou, escolhendo cada palavra cuidadosamente. Um desconhecido, querendo conhecer sua filha por causa de uma carta que chegou até mim por acaso, mas eu fiquei tocado pelo que Helena escreveu e achei que precisava ao menos conhecê-la, entender. Marina o estudou em silêncio por um longo momento. Você tem filhos, Lucas? A pergunta o pegou desprevenido. Não, nunca tive. Marina assentiu lentamente. Então não sabe como é estar no meu lugar. Não sabe como é criar uma criança sozinha. Ver ela perguntando por que todas as outras crianças têm pais e ela não. Não sabe como é devastador quando a escola tem Dia dos Pais e você precisa ser as duas coisas ao mesmo tempo. A voz de Marina estava controlada, mas Lucas ouvia a dor por baixo das palavras. Você está certa. Eu não sei. Não posso fingir que entendo completamente o que você passou, mas posso tentar aprender. Se você me deixar... Marina cruzou os braços novamente, a postura defensiva voltando. Por quê? Por que um homem como você se importaria com uma professora de escola pública e sua filha? O que você ganha com isso? Era uma pergunta justa. Brutal, mas justa. Lucas poderia mentir, inventar alguma desculpa nobre, mas decidiu pela honestidade. Nada. Eu não ganho nada. Talvez eu perca tempo, talvez me exponha a sentimentos que passei anos evitando. Mas aquela carta de Helena, ela me fez perceber que minha vida está vazia, completamente vazia, e talvez, apenas talvez, conhecer vocês me ajude a entender o que estou fazendo de errado. Marina piscou, claramente surpresa pela franqueza. Cláudia, que observava a interação em silêncio, interveio suavemente. Mari, ele está sendo sincero. Eu trabalho com Lucas há anos. Ele é muitas coisas, mas não é mentiroso. Marina olhou para a irmã, então de volta para Lucas. Algo em sua expressão suavizou, apenas ligeiramente. Está bem, você pode conhecer Helena, mas com uma ressalva: se ela não se sentir confortável com você, isso acaba aqui. Eu não vou forçar minha filha a aceitar a presença de alguém só porque eu decidi dar uma chance. Lucas assentiu imediatamente. Compreendo perfeitamente e concordo.
Marina sustentou seu olhar por mais um momento, então se virou em direção à entrada da escola. Vamos então. A apresentação começa em 20 minutos. Eles entraram juntos, Cláudia no meio, fazendo o papel de ponte entre dois desconhecidos desconfortáveis. O pátio da escola estava decorado com enfeites natalinos feitos pelas próprias crianças, correntes de papel colorido, desenhos de Papai Noel e renas colados nas paredes. Havia mesas com bolos caseiros, salgadinhos, refrigerantes em garrafas grandes. Famílias circulavam animadas, crianças corriam entre os adultos rindo. Era caótico, barulhento, completamente diferente de qualquer ambiente que Lucas frequentava. E, estranhamente, ele não se sentiu deslocado, sentiu-se curioso. Marina os guiou até um canto mais tranquilo, perto do pequeno palco improvisado. Helena está nos bastidores com as outras crianças do coral. Elas vão se apresentar em alguns minutos. Lucas assentiu, o coração acelerado. Uma professora jovem subiu ao palco e pegou um microfone crepitante. Boa tarde a todos. Obrigada por virem à nossa festa de Natal. Agora vamos ter a apresentação especial do coral infantil do 3º ano. Aplausos entusiasmados. As crianças começaram a subir ao palco em fila, todas vestindo camisetas vermelhas e toucas de Papai Noel improvisadas. Lucas varreu o grupo com os olhos, procurando sem saber exatamente o que. Então a viu. Helena estava quase no meio da fila. Uma menina pequena, de cabelos castanhos ondulados, presos em 2 rabinhos, olhos grandes e expressivos. Ela parecia nervosa, ajeitando a touca que escorregava. Marina, ao lado de Lucas, sussurrou. É ela, a do meio, de touca torta. Lucas não conseguiu responder. Não conseguiu tirar os olhos daquela menina. O coral começou a cantar uma versão infantil de Noite Feliz. As vozes desafinadas, mas cheias de entusiasmo. Helena cantava concentrada, os lábios movendo-se exageradamente para formar cada palavra. Havia uma seriedade adorável em seu rosto, como se aquela apresentação fosse a coisa mais importante do mundo. Lucas sentiu algo apertar em seu peito, uma emoção que não conseguia nomear. Aquela era a menina que escrevera a carta. Aquela criança pequena e séria pedira ao Papai Noel por um pai. E, de alguma forma, aquele pedido chegara até ele. Ele olhou de relance para Marina, que observava a filha com um sorriso orgulhoso e olhos ligeiramente úmidos. Havia tanto amor ali, tanta devoção feroz. Marina era mãe e pai ao mesmo tempo, dando tudo de si para preencher aquele espaço vazio. A música terminou com aplausos calorosos. As crianças desceram do palco em debandada, correndo em direção às famílias. Helena procurou a mãe com os olhos e, ao encontrá-la, correu em sua direção. Mãe, você viu? Eu não esqueci nenhuma parte. Marina se abaixou e abraçou a filha, beijando seu topo de cabeça. Vi sim, meu amor. Você foi perfeita. Foi então que Helena notou Lucas. Ela piscou, confusa, olhando do desconhecido para a mãe. Quem é ele? Marina respirou fundo. Helena, este é Lucas. Ele é amigo da tia Cláudia. Veio conhecer sua escola. Helena estudou Lucas com aquela franqueza brutal das crianças. Oi? Lucas se abaixou para ficar na altura dela. Um instinto que nem sabia que possuía. Oi, Helena, você cantou muito bem. Helena sorriu timidamente. Obrigada. Eu estava nervosa. Lucas sorriu de volta. Não pareceu. Você foi muito corajosa. Houve um silêncio enquanto Helena o avaliava, decidindo se ele era seguro ou não. Então ela perguntou, você trabalha com a tia Cláudia? Lucas assentiu. Trabalho sim. Helena inclinou a cabeça. Você é legal? A pergunta era tão direta, tão inocente, que Lucas não pôde evitar uma risada genuína. Não sei. Espero ser. Helena pareceu considerar aquilo. Então deu de ombros. Tudo bem. Você quer ver meu desenho? Está ali na parede. Ela apontou para um dos muitos desenhos infantis colados. Antes que Lucas pudesse responder, Helena já pegara sua mão e o puxava em direção à parede. Lucas se deixou guiar, sentindo a mãozinha pequena e quente na sua.
Marina observava tudo com expressão indecifrável, ainda não convencida, mas claramente surpresa pela facilidade com que Helena aceitara Lucas. Cláudia sorriu discretamente. Helena parou em frente a um desenho colorido de uma árvore de Natal cercada por presentes. Este é o meu. Eu desenhei eu e minha mãe abrindo presentes. Lucas observou o desenho cuidadosamente. Havia duas figuras femininas, uma grande e uma pequena, ambas sorrindo. Está muito bonito. Você desenha bem. Helena brilhou com o elogio. Você tem filhos? A pergunta ecoou a de Marina, mas vinda de Helena tinha um peso diferente. Não tenho. Helena o olhou pensativa. Por quê? Lucas não tinha resposta simples para aquilo. Ainda não conhecia as pessoas certas. Ele disse finalmente, uma verdade mais honesta do que pretendia. Helena assentiu, como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo. Tia Cláudia diz que as coisas certas acontecem na hora certa. Lucas sorriu. Sua tia é sábida. Helena soltou sua mão e correu de volta para Marina. Mãe, posso comer bolo? Marina assentiu, ainda observando Lucas com aquela mistura de desconfiança e curiosidade. Pode, amor, mas só um pedaço. Helena saiu correndo em direção à mesa de doces. Marina se aproximou de Lucas, a voz baixa. Ela gostou de você. Helena não é assim com estranhos. Lucas não sabia se aquilo era bom ou assustador, talvez ambos. Ela é especial, ele disse, e era verdade absoluta. Marina suavizou, apenas um pouco. Ela é tudo para mim. E Lucas, olhando aquela mulher forte e aquela menina vibrante, entendeu que estava no início de algo que mudaria tudo. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Lucas jamais imaginara para si mesmo. Começou de forma sutil, quase acidental. No domingo após a festa da escola, Cláudia ligou perguntando se ele gostaria de acompanhá-las ao parque. Marina havia concordado, com a ressalva de que seria apenas um passeio, nada comprometedor. Lucas aceitou antes mesmo de processar completamente o convite. No parque, Helena correu à frente, enquanto os três adultos caminhavam em um silêncio inicialmente desconfortável. Foi Helena quem quebrou a tensão, voltando correndo para pegar a mão de Lucas e arrastá-lo em direção aos balanços. Marina observou de longe, os braços cruzados, mas não impediu. Aquilo se tornou um padrão. Helena abria portas que Marina ainda mantinha trancadas. Lucas descobriu que não sabia como conversar com uma criança de 7 anos. Suas primeiras tentativas foram desastrosas, perguntas genéricas sobre escola que Helena respondia com monossílabos entediados. Foi só quando ele parou de tentar e começou a apenas ouvir que as coisas mudaram. Helena falava sobre desenhos animados que ele nunca assistira, sobre a melhor amiga que trocava figurinhas com ela, sobre o cachorro da vizinha que latia toda madrugada. Lucas absorvia cada detalhe, como se estivesse estudando um universo completamente novo. E estava. O universo de Helena era feito de coisas simples que ele aprendera a ignorar. O gosto de sorvete de morango, a importância de usar meias combinando, a alegria de encontrar uma pedrinha bonita no chão. Marina permanecia distante, mas observadora. Lucas sentia o peso do olhar dela, constantemente avaliando cada gesto, cada palavra. Ele não a culpava. Se estivesse no lugar dela, seria igualmente cauteloso com um estranho entrando na vida de sua filha. Mas havia momentos breves e raros em que Marina baixava a guarda. Como quando Helena contou uma piada sem graça e Lucas riu genuinamente, fazendo Marina sorrir pela primeira vez. Ou quando ele trouxe livros infantis que pesquisara cuidadosamente e viu os olhos de Marina suavizarem ao perceber que ele realmente prestara atenção nos gostos de Helena. Eram pequenas vitórias, mas Lucas aprendera a valorizá-las. Com Marina, tudo precisava ser conquistado lentamente. Um mês após o primeiro encontro, Marina finalmente aceitou que Lucas as visitasse em casa. A pequena casa onde moravam ficava num bairro simples, com rua estreita e casas coladas umas nas outras. Lucas estacionou o carro 2 quadras antes. Uma precaução,
para não chamar atenção com o veículo importado. A casa tinha 2 quartos, sala pequena integrada à cozinha, um quintal minúsculo nos fundos. Era modesta, mas impecavelmente limpa, com decoração simples que priorizava a funcionalidade. Havia desenhos de Helena por toda parte, presos na geladeira, emoldurados na parede, espalhados pela mesa. A casa inteira cheirava a café fresco e bolo caseiro. Lucas sentiu uma pontada de algo que demorou a identificar como inveja. Não da casa em si, mas do calor que ela emanava. Seu apartamento de luxo era 10 vezes maior e 1000 vezes mais vazio. Helena mostrou seu quarto com orgulho. Um espaço pequeno, mas cheio de personalidade. Paredes pintadas de lilás, cama com lençóis de unicórnio, uma prateleira cambaleante, cheia de livros e brinquedos organizados com cuidado. A mãe diz que eu preciso doar alguns brinquedos porque não tem mais espaço, Helena explicou. Mas eu gosto de todos. Lucas observou os brinquedos, nenhum particularmente caro ou sofisticado, mas todos claramente amados. Havia remendos em alguns bichos de pelúcia, livros com capas desgastadas de tanto serem lidos. Tudo ali contava uma história de cuidado, de uma mãe fazendo o máximo com o que tinha. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele podia facilmente comprar para Helena qualquer coisa que ela quisesse, mas isso seria errado, percebeu. Seria impor seu mundo sobre o dela, desrespeitar o equilíbrio que Marina construíra com tanto esforço. Marina preparou um almoço simples: arroz, feijão, frango assado e salada. Nada sofisticado, mas feito com capricho. Eles comeram na mesinha da sala, Helena tagarelando sem parar sobre a aula de artes daquele dia. Lucas percebeu que era a primeira vez em anos que fazia uma refeição caseira em uma mesa de verdade, cercado por pessoas. Geralmente comia sozinho, comida entregue em embalagens plásticas, distraído pelo celular. Isso aqui era diferente. Havia conversas, risadas, até uma pequena discussão quando Helena tentou negociar menos salada no prato. Era bagunçado e barulhento e completamente perfeito. Lucas se pegou observando Marina enquanto ela cortava o frango de Helena em pedaços menores, um gesto tão natural e carinhoso que doeu observar. Depois do almoço, Helena pediu para assistir a um filme. Marina concordou, mas avisou que tinha provas para corrigir. Lucas ofereceu ajuda imediatamente, sem pensar. Marina ergueu uma sobrancelha. Você sabe alguma coisa sobre matemática de 3º ano? Lucas sorriu. Posso aprender. Marina o estudou por um momento, então assentiu. Está bem, mas não facilite nas correções. Essas crianças precisam aprender direito. Lucas concordou, e assim se viu sentado à mesa com Marina, corrigindo provas de matemática, enquanto Helena assistia ao filme na sala. Era surrealmente doméstico. Eles trabalhavam em silêncio companheiro, apenas o som do filme ao fundo e o farfalhar de papéis. Lucas descobriu que gostava daquilo, da simplicidade de estar ao lado de alguém fazendo coisas cotidianas. Posso te perguntar algo? Marina disse de repente, sem tirar os olhos da prova que corrigia. Lucas ergueu a cabeça. Claro. Marina fez uma pausa, como se pesando as palavras. Por que você realmente está aqui, Lucas? E não me dê aquela resposta sobre sua vida estar vazia. Eu quero entender o que um homem como você quer com uma família como a nossa. Lucas colocou a caneta sobre a mesa, sabendo que esse momento eventualmente chegaria. Eu passei minha vida inteira construindo coisas. Ele começou escolhendo cada palavra. Construí uma empresa do zero, construí uma reputação, construí uma fortuna, mas nunca construí nada que realmente importasse. Nunca construí conexões reais, nunca deixei ninguém entrar de verdade. Marina finalmente olhou para ele, a expressão indecifrável. E você acha que nós vamos preencher esse vazio? Não havia acusação na voz dela, apenas curiosidade genuína. Lucas balançou a cabeça. Não, eu não estou aqui para usar vocês como projeto de redenção pessoal. Estou aqui porque pela primeira vez em muito tempo eu sinto algo.
Quando estou com Helena, quando estou perto de você, eu me lembro de quem eu era antes de me perder no meio do caminho. E talvez, apenas talvez, estar perto de vocês me ajude a encontrar esse caminho de volta. Marina processou aquilo em silêncio. E se não funcionar? E se você descobrir que isso não é o que esperava e decidir ir embora? Helena já se apegou a você, Lucas. Eu vejo como ela fala de você durante a semana. Se você desaparecer agora, vai machucá-la. A honestidade brutal de Marina era refrescante e assustadora ao mesmo tempo. Eu não vou desaparecer, Lucas disse, e era a verdade mais sincera que conhecia. Eu sei que você não tem motivos para acreditar em mim. Eu sei que o pai de Helena fez promessas e as quebrou todas. Mas eu não sou ele, Marina. Eu não faço promessas que não posso cumprir. E estou prometendo agora. Eu não vou abandonar Helena. Não vou abandonar você. Marina segurou seu olhar por um longo momento, procurando mentiras, procurando falhas. Então, algo em sua expressão mudou, suavizou. Eu quero acreditar em você, ela admitiu baixinho. Mas é difícil. É muito difícil confiar de novo. Lucas assentiu. Eu sei, e não estou pedindo sua confiança agora. Estou pedindo uma chance de ganhá-la. Aos poucos, no seu tempo. Marina voltou sua atenção para as provas, mas Lucas viu o fantasma de um sorriso em seus lábios. Era progresso. Lento, cauteloso, mas real. Eles voltaram a corrigir em silêncio, mas algo havia mudado no ar entre eles. Havia menos tensão, mais abertura. Quando terminaram, Helena já dormia no sofá, o filme ainda passando na televisão. Marina se levantou para desligá-lo, e Lucas a observou mover-se pela sala, pegando uma manta para cobrir a filha. Havia uma graça naqueles gestos, uma ternura feroz que Marina talvez nem percebesse. Lucas se pegou pensando como seria estar incluído naquela rotina, não como visitante, mas como parte dela. O pensamento era ao mesmo tempo aterrorizante e profundamente atraente. Eu deveria ir, Lucas disse baixinho, não querendo acordar Helena. Marina assentiu. Eles caminharam até a porta em silêncio. Antes que Lucas saísse, Marina tocou seu braço levemente. Obrigada. Por hoje. Por tentar. Lucas cobriu a mão dela com a sua. Um toque breve, mas significativo. Obrigado por me deixar tentar. Ele saiu na noite fresca, o som da porta fechando atrás de si, ecoando na rua silenciosa. Lucas entrou no carro, mas não ligou o motor imediatamente. Ficou ali, apenas observando a casa pequena com luz amarela vazando pelas cortinas. Dentro daquelas paredes simples, havia mais vida, mais calor, mais significado do que em todo o seu apartamento luxuoso. E pela primeira vez, Lucas permitiu-se imaginar um futuro diferente. Um futuro onde ele não estava sozinho. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Lucas jamais sonhara, mas que agora se tornara essencial. Ele passava os fins de semana com Marina e Helena, às vezes apenas passeios simples, às vezes almoços na casa delas. Lucas aprendeu a fazer panquecas, porque Helena mencionou que adorava café da manhã. Aprendeu a jogar jogo da velha e a montar quebra-cabeças. Aprendeu que Helena tinha medo de trovão e que Marina cantava baixinho para acalmá-la. Aprendeu pequenos detalhes que compunham o universo daquelas duas, e cada descoberta fazia o mundo dele expandir um pouco mais. Lucas não se sentia mais vivendo. Agora ele estava começando a viver de verdade. E tudo por causa de uma carta infantil que chegara até ele quando ele mais precisava, mesmo sem saber. Marina também mudava aos poucos. Suas conversas ficaram mais longas, mais profundas. Ela contava sobre a gravidez solitária, sobre o terror de criar uma criança sozinha, sobre as noites em que chorava no chuveiro para Helena não ouvir. Lucas apenas escutava, sem oferecer soluções ou conselhos não solicitados. Às vezes, tudo que Marina precisava era ser ouvida, ser vista, ser validada. Lucas entendia aquilo. Ele passou anos sendo ouvido profissionalmente, mas nunca pessoalmente. Ninguém realmente o via. Marina via.
Ela via através da fachada de empresário bem-sucedido e encontrava o homem perdido por baixo. E, estranhamente, Lucas não tinha medo daquele olhar penetrante. Pela primeira vez, ele queria ser visto completamente. Falhas e tudo. Dezembro avançava rapidamente, e com ele vinha a proximidade do Natal. Helena falava constantemente sobre a data, animada com as decorações que Marina já começara a colocar pela casa. Certa tarde, enquanto ajudava a pendurar enfeites na pequena árvore artificial, Helena perguntou: Lucas, o que você vai fazer no Natal? Lucas percebeu que não tinha planos. Nunca tinha. Natal sempre fora apenas mais um dia, passado sozinho com alguma comida entregue e trabalho acumulado. Ainda não decidi, ele respondeu honestamente. Helena o olhou com aqueles olhos grandes e sérios. Você podia passar o Natal aqui com a gente. Marina congelou, a mão suspensa no ar segurando um enfeite. Ela olhou para Helena, depois para Lucas. Helena, talvez o Lucas já tenha outros planos, mas Lucas interrompeu. Na verdade, eu adoraria, se vocês me aceitarem. Marina o estudou, algo indefinível passando por seus olhos. Então ela sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Seria bom ter você aqui. E Lucas soube naquele momento que aquele seria o primeiro de muitos natais que esperava passar exatamente ali. A manhã de Natal amanheceu com aquele calor úmido típico de dezembro em São Paulo. O céu azul competindo com nuvens esparsas que prometiam chuva à tarde. Lucas acordou cedo em seu apartamento, mas pela primeira vez em anos não sentiu o peso da solidão que sempre acompanhava essa data. Hoje seria diferente. Hoje ele tinha para onde ir. Tinha pessoas esperando por ele. Vestiu-se com cuidado, escolhendo roupas casuais que Marina aprovaria e pegou os presentes que comprara com atenção meticulosa. Para Helena, uma coleção de livros sobre astronomia depois que ela mencionara querer conhecer as estrelas. Para Marina, um conjunto de aquarelas profissionais, algo que ele descobrira por acaso quando Cláudia comentara que a irmã amava pintar, mas nunca tinha dinheiro para materiais decentes. Nada ostensivo, nada que parecesse caridade, apenas presentes escolhidos com cuidado por alguém que prestava atenção. Lucas chegou à casa delas pouco depois das 10, as mãos suando levemente enquanto tocava a campainha. Helena abriu a porta já usando um vestido vermelho novo, os olhos brilhando de empolgação. Lucas, você veio! Ela pulou em seus braços sem hesitação, e Lucas a pegou no colo com uma naturalidade que o surpreendeu. Meses atrás, ele não saberia nem como segurar uma criança. Agora era automático, instintivo. Marina apareceu logo atrás, usando um vestido simples de algodão florido, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Ela estava linda de um jeito que fez o coração de Lucas acelerar. Bom dia, ela disse, e havia calor genuíno em sua voz. Feliz Natal, Marina, Lucas respondeu baixando Helena no chão. Suas mãos se tocaram brevemente na transferência, um contato elétrico que nenhum dos dois comentou, mas ambos sentiram. A casa estava decorada com simplicidade encantadora. A pequena árvore artificial brilhava com luzes coloridas, presentes modestos empilhados embaixo. Havia cheiro de rabanada e café fresco no ar. Cláudia já estava lá, ajudando Marina na cozinha, e acenou alegremente para Lucas. A manhã se desenrolou em uma sucessão de momentos calorosos. Café da manhã compartilhado, Helena abrindo presentes com gritos de alegria, Marina corando ao ver as aquarelas e insistindo que Lucas não deveria ter gasto tanto, embora seus olhos traíssem a emoção. Lucas recebeu de Helena um desenho emoldurado dela, Marina e ele próprio, as 3 figuras de mãos dadas sob um sol amarelo brilhante. Algo dentro dele se quebrou e se recompôs ao mesmo tempo, olhando aquele desenho. Ele estava incluído, ele pertencia àquele quadro. Após o almoço, Cláudia inventou uma desculpa sobre precisar buscar algo em casa e saiu discretamente, deixando os 3 sozinhos. Helena, cansada da empolgação matinal, cochilou no sofá.
Marina e Lucas se encontraram na pequena varanda dos fundos, observando o céu que começava a escurecer com as nuvens de chuva prometidas. Ficaram em silêncio confortável por alguns minutos. Apenas o som distante de carros e o farfalhar das folhas na brisa. Foi Marina quem falou primeiro, sua voz baixa e carregada de emoção. Eu preciso te contar algo. Lucas se virou para ela, o coração apertando. Marina respirou fundo, os olhos fixos no horizonte. Quando o pai de Helena me deixou, algo dentro de mim quebrou. Não foi só a rejeição, foi a forma como ele fez, como se eu fosse um erro, como se nossa filha fosse um fardo indesejado. Eu jurei que nunca mais deixaria ninguém ter poder de me machucar assim. Lucas escutou em silêncio, sabendo que ela precisava dizer aquilo. Durante 7 anos mantive esse juramento. Fechei meu coração. Me concentrei apenas em Helena, em sobreviver, em ser forte. Convenci a mim mesma de que não precisava de ninguém, que nós duas bastávamos. Marina finalmente olhou para Lucas e seus olhos estavam úmidos. E então apareceu você, com aquela história absurda sobre encontrar a carta de Helena, querendo conhecê-la sem motivo aparente. Eu achei que você ia cansar, que era apenas curiosidade temporária, que em algumas semanas você perceberia que isso era complicado demais e desapareceria como todos os outros. Ela pausou, limpando discretamente uma lágrima. Mas você não desapareceu. Você voltou e voltou e voltou. Você aprendeu a fazer panquecas porque Helena mencionou que gostava. Você passa horas montando quebra-cabeças quando poderia estar em qualquer outro lugar. Você olha para minha filha como se ela fosse preciosa, como se nós fôssemos preciosas. Lucas deu um passo em direção a ela, a voz rouca de emoção. Vocês são preciosas. Vocês são as pessoas mais importantes que já entraram na minha vida. Marina soluçou baixinho. Eu estou apaixonada por você, Lucas, e isso me apavora, porque se você for embora agora, não vai quebrar só o coração de Helena, vai quebrar o meu também, completamente. Lucas não pensou, apenas agiu. Puxou Marina para seus braços, envolvendo-a em um abraço apertado. Ela se deixou ir, enterrando o rosto em seu peito, enquanto lágrimas silenciosas escorriam. Lucas beijou o topo de sua cabeça, respirando o cheiro de seu cabelo. Eu não vou a lugar nenhum, ele murmurou contra seus cabelos. Marina, eu estou completamente apaixonado por você, por Helena, por essa vida que vocês me mostraram. Vocês me salvaram sem nem saber, me salvaram de uma existência vazia que eu chamava de vida. Marina ergueu o rosto, os olhos vermelhos mas brilhantes. Você tem certeza? Porque não é só romance, Lucas. É acordar cedo para levar Helena na escola. É lidar com birras e lição de casa. É dividir espaço e tempo e vida. É real e bagunçado e difícil. Lucas sorriu, limpando as lágrimas de seu rosto com os polegares. Eu quero tudo isso. Quero acordar cedo e brigar por causa de lição de casa. Quero dividir espaço com vocês. Quero construir algo real. Algo que importe. Marina o estudou, procurando dúvida, procurando medo. Encontrou apenas certeza. Então ela sorriu, um sorriso trêmulo mas genuíno. E Lucas soube que estava vendo Marina sem barreiras pela primeira vez. Era assustador e lindo ao mesmo tempo. Ele inclinou-se lentamente, dando tempo para ela recuar se quisesse. Ela não recuou. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, carregado de promessas não ditas e futuros possíveis. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Marina encostou a testa na dele, os olhos fechados. Isso é loucura, ela sussurrou. É a melhor loucura que eu já cometi. Lucas respondeu. Eles voltaram para dentro de mãos dadas, encontrando Helena acordada e esfregando os olhos. Ela olhou para eles, depois para as mãos entrelaçadas, e seu rosto se iluminou com compreensão infantil. Vocês estão namorando? A pergunta era tão direta que Marina riu, ainda limpando os restos de lágrimas. Sim, meu amor, estamos.
Helena pulou do sofá e correu para abraçar as pernas de ambos. Eu sabia, eu pedi para o Papai Noel e ele mandou você. Ela olhou para Lucas com aqueles olhos grandes. Você vai ficar? De verdade? Lucas se abaixou para ficar na altura dela, segurando suas mãozinhas pequenas. Vou ficar, Helena, para sempre, se vocês me aceitarem. Helena não respondeu com palavras. Apenas se jogou nos braços dele, apertando forte. Lucas a segurou, sentindo o peso pequeno e perfeito dela contra seu peito, sentindo Marina se ajoelhar ao lado deles e envolver ambos em seus braços. Ali, naquele abraço apertado na sala pequena daquela casa simples, Lucas encontrou tudo o que sempre procurara sem saber. Encontrou pertencimento, encontrou família, encontrou lar. As primeiras gotas de chuva começaram a cair lá fora, tamborilando suavemente no telhado. Helena ergueu a cabeça. Posso mostrar meus livros novos pro Lucas? Marina sorriu. Pode, amor. Helena pegou a mão de Lucas e o arrastou em direção ao quarto, tagarelando animada sobre estrelas e planetas. Lucas olhou para trás uma última vez, encontrando o olhar de Marina. Ela estava encostada no batente da porta, os braços cruzados, observando com um sorriso que dizia tudo. Mais tarde, quando Helena finalmente adormeceu após um dia inteiro de empolgação, Lucas e Marina se encontraram novamente na varanda. A chuva havia passado, deixando o ar limpo e fresco. Eles se sentaram lado a lado nos degraus, os ombros se tocando. O que acontece agora? Marina perguntou baixinho. Lucas pegou sua mão, entrelaçando os dedos. Agora nós construímos. Devagar, do nosso jeito, no nosso tempo. Eu não quero apressar nada. Quero fazer isso direito. Quero conquistar a confiança de Helena completamente. Quero que você tenha certeza absoluta de mim. Marina apertou sua mão. Eu já tenho certeza. Demorou, mas eu tenho. Lucas sorriu. Mesmo assim, vamos com calma. Eu vou estar aqui sempre que vocês precisarem. Vou estar aqui mesmo quando não precisarem. Vou estar aqui. É uma promessa. Marina encostou a cabeça em seu ombro. Você sabe que minha vida é complicada, né? Eu ganho pouco, moro longe, tenho uma filha que vai precisar de atenção constante. Lucas riu baixinho. Marina, eu passo 60 horas por semana em reuniões sobre números em planilhas. Sua vida não é complicada, sua vida é real e é exatamente o que eu preciso. Eles ficaram ali, apenas existindo juntos no silêncio confortável, até que Marina bocejou. Eu deveria ir dormir. Amanhã começo cedo. Lucas se levantou e a ajudou a ficar de pé. Na porta, antes de ir embora, ele a puxou para mais um beijo, esse mais longo, mais profundo, carregado de todas as promessas que ainda seriam cumpridas. Feliz Natal, Marina. Ele sussurrou contra seus lábios. Feliz Natal, Lucas. Ela respondeu sorrindo. Lucas dirigiu de volta para casa sob o céu estrelado que se abria após a chuva. Mas agora, seu apartamento não era mais lar. Lar estava naquela casa pequena, com paredes coloridas, cheia de desenhos infantis e amor transbordando. Lar estava com Marina e Helena. E pela primeira vez na vida, Lucas Mendonça sabia exatamente onde pertencia. A carta de Helena pedira ao Papai Noel por um pai, um que ficasse e gostasse delas. E o universo, em sua sabedoria estranha, enviara aquela carta até Lucas exatamente quando ele mais precisava ser encontrado. Não era ele quem salvara Helena e Marina, eram elas que o haviam salvado. E agora, juntos, eles construiriam algo bonito, algo real, algo que nenhum deles jamais tivera completamente, mas sempre desejara. Uma família, verdadeira, imperfeita, mas absolutamente deles. E isso, Lucas soube olhando as estrelas enquanto dirigia, era mais do que suficiente. Era tudo